isso aí, Gláucia. Boa semana para você. Nós já estamos no ar aqui com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, mas vamos trabalhar aqui comigo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar com vocês. E nós estamos aí hoje com esse assunto que está todo mundo querendo saber: quando é que o Brasil vai ter vacina contra a Covid-19? O senhor vai estar hoje com o presidente Jair Bolsonaro, esse assunto está na pauta. Como é que o senhor está vendo a atitude do governo em relação às vacinas? Olha, Denise, lógico que a motivação da reunião solicitada por nós é para discutir temas ligados ao Espírito Santo, à infraestrutura local, a consolidação de um corredor centro-leste para uso dos portos capixabas, através do investimento em ferrovias que liga Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Brasília, né? Esse é o famoso corredor centro-leste, também parte de Mato Grosso. Então, há necessidade agora na renovação da outorga da ferrovia Centro-Atlântica. A ferrovia Centro-Atlântica, uma parte dela liga Belo Horizonte até Anápolis e Brasília. Então, esse trecho vai para uma renovação, como todos os trechos da FCA agora, vai para renovação antecipada. A FCA está fazendo uma proposta ao governo federal, à NTT, ao Tribunal de Contas. Então, nós queremos colocar um investimento de 3 bilhões de reais nesta ferrovia para que a gente possa consolidar esse corredor centro-leste, tá certo? Então, a motivação primeiro da reunião com o presidente da República, só para a gente resgatar aqui a razão da visita ao presidente, é essa. Mas, naturalmente, um assunto como este que você está tratando, de vacinas, não tem como a gente deixar de conversar com o presidente da República. Eu, governador, o presidente da República, o tema do momento é vacina, a preocupação das pessoas se vai ter ou não vacina, angústia, ansiedade, às vezes até o medo das pessoas, né? Então, eu sim vou conversar com o presidente da República sobre este assunto das vacinas e colocar a minha opinião para ele com relação a esse tema, que eu já coloquei para o ministro Pazuello e nas reuniões nossas do Fórum dos Governadores com o ministro, a gente tem debatido bastante esse assunto. E qual é a sua opinião a respeito? Minha opinião é que o governo deve adquirir todas as vacinas, todas. Eu acho que o governo tem 3 alternativas, 2 mais concretas, né? Uma alternativa é a vacina AstraZeneca, né? Desenvolvida em parceria com a Fiocruz, tá certo? Então, essa o governo fez uma parceria, então isso está tudo certo, só a Anvisa fazer o registro dela ou alguma outra entidade da China, do Japão, ou da Europa ou dos Estados Unidos, né? A Anvisa pode aproveitar essa avaliação dessas outras entidades que controlam o registro de vacinas. Então, isso está tudo certo na atitude e no anúncio do governo. O governo ainda deixa um pouco de dúvida com relação à vacina desenvolvida em parceria no Butantan, né? Que é a Coronavac. Então, essa ainda, assim, apesar do ministro dizer, né, do próprio presidente em algum momento ter dito, do secretário executivo do Ministério da Saúde dizer que eles vão incorporar a vacina desenvolvida em parceria com o Butantan, que é a vacina Coronavac, no Plano Nacional de Vacinações, de vacina e de imunização, ainda a gente tem uma certa insegurança na hora que a gente ouve todas as informações. Então é importante que essa vacina também seja incluída, né? E outras que o governo puder adquirir. O que eu acho é que o governo tem poucas alternativas. Então, o governo não trabalhou muitas alternativas. Então, ou seja, tem que abrir o leque das vacinas para poder garantir a população. Já estamos atrasados. Porque, sim, assim, os Estados Unidos hoje fizeram a primeira vacinação. Já começa a vacinar, o Reino Unido já começou a vacinar, então nós já estamos atrasados. Então, assim, não podemos perder nenhuma alternativa, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja consórcio da Organização Mundial de Saúde, seja Pfizer, né? As alternativas que a gente tiver, aprovada pelos órgãos, né, de controle, de vigilância, isso precisa ser usado por nós. Então, assim, serei muito claro com o presidente da República com relação a isso e também a velocidade. Assim, o contrato que o governo tem com a AstraZeneca, Fiocruz tem com a AstraZeneca, é de 15 milhões de vacinas
de doses por mês. E a Fiocruz pode produzir 1 milhão de doses, 15 milhões, de 15 milhões por mês, 500 mil por dia. E a Fiocruz pode produzir 1 milhão por dia, pode produzir 30 milhões, como vai produzir o Butantan, por mês. Então, assim, é preciso a gente fazer um trabalho de aquisição ou de negociação diplomática com outros países para que a gente tenha insumos para a Fiocruz produzir mais do que está na programação e no contrato feito governo Fiocruz com a empresa AstraZeneca. Então, é preciso assim, ter todas as alternativas, todo o leque, né, de possibilidades e também a gente ganhar velocidade, porque nós estamos perdendo 600, 700 pessoas por dia e está a tendência a aumentar. Um verão que nós vamos chegar agora com muita interação, né? Sempre há aglomeração no verão, sempre né? há aglomeração, na Europa a gente viu que houve lá e o resultado está chegando agora, né? Então a gente tende a ter um verão assim muito amedrontador, muito ameaçador, né, para os brasileiros, né? E especialmente para as pessoas de mais idade, porque os jovens se expõem mais, levam a doença para dentro de casa, né, e coloca as pessoas de mais idade num risco muito alto. Então, assim, é preciso que a gente compreenda que estamos perdendo 600, 700 pessoas por dia, tá? Por dia. Tá? Assim, e com a doença crescente, nessa nova fase. Não está caindo, com a doença crescente, em praticamente todos os estados do Brasil. Então, assim, é preciso tomar os cuidados ainda necessários, mas é preciso a gente avançar com relação a disponibilidade de vacinas. É a queda de pelo menos 3 Boeings, né, governador? É impressionante. Agora, o senhor estava falando que o senhor vai conversar com o presidente da República sobre investimentos para o Espírito Santo. O senhor falou em 3 bilhões. 3 bilhões em Minas ferrovia. Gerais. O governador Zema devia me agradecer, que eu estou pedindo 3 bilhões em Minas Gerais de investimento. Mas é uma ferrovia? É uma ferrovia. A ferrovia Centro-Oeste. Mas o Centro-Atlântica. O governo está investindo muito nessa que vai desembocar lá em Santos, né? É a Norte-Sul. Pois é. Tá e ótimo. aí, como é que fica? Dá para fazer as duas? Porque a gente tem um aperto orçamentário tão grande. Mas não é o orçamento do governo. Isso? Não é o orçamento do governo. O governo está... A Tribunal de Contas já autorizou o governo, já foi feito, por exemplo, com a estrada de ferro Vitória Minas, ferrovia da Vale, tanto lá em Carajás, que a no Vale Pará, faz a ferrovia. antecipa a renovação por mais 30 anos. Né? A Vale, por exemplo, tinha direito de explorar Vitória Minas e Belém Carajás, tá certo? Então, antecipa mais 30 anos, acho que foram 30 anos, e para isso, para a Vale estar autorizada a explorar o trecho ferroviário, esses trechos por mais 30 anos, eles têm que fazer um investimento. Então, o investimento decidido na estrada de ferro Vitória Minas e Carajás foi investimento na modernização, tanto de uma quanto de outro trecho, tanto no Pará como no Espírito Santo e Minas Gerais. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é a FICO, ali em Mato Grosso e Goiás, e o investimento do trecho que liga Cariacica, lá no Espírito Santo, até Anchieta. Ou seja, não é dinheiro público. Não é dinheiro público. A hora que for antecipar também a FCA, a renovação da FCA, a FCA tem muitos quilômetros no Brasil todo. Mas nós estamos de olho neste trecho, que é o trecho que consolida um corredor, centro do Brasil com o leste, aí dos portos do Espírito Santo. E vai permitir também o escoamento de Goiás, né, aqui. De Goiás. Goiás vai ter diversas alternativas. Federal. Goiás tem a alternativa de ir para Itaqui, Maranhão. Goiás tem a alternativa de ir para Santo. Goiás tem a alternativa de ir para o Espírito Santo. Né? E poderá ter a alternativa de ir para Bahia também. Então, Goiás está muito centralizado. Mas, assim, quanto mais alternativa, para um mundo competitivo, melhor. Tá? Para os produtores, para as indústrias, para o comércio, é muito melhor. Então, assim, nós queremos que seja incluído no plano de investimento da Ferrovia Centro-Atlântica, que poderá ser autorizada a antecipar a sua renovação, sua licença para continuar explorando, esse investimento que é a transposição da Serra do Tigre, que é uma serra muito íngreme, que reduz a velocidade do trem, né, da velocidade dos vagões, e você, então, com esse investimento, você aumenta a velocidade, aumenta a capacidade dessa ferrovia. Agora, em relação ao orçamento público, qual vai ser a prioridade? Nós estamos com uma dificuldade de aprovar o orçamento. Este ano não vai sair só a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada aí esta semana, ainda na quarta-feira, mas o governo vai começar o ano sem orçamento. Isso significa que ele não precisa fazer os investimentos logo no início do ano. Como é que o Espírito Santo vai se virar?
diante dessa realidade? Nós temos algumas obras do governo federal lá no Espírito Santo que nos preocupam. Eu vou tratar desse assunto também com o presidente da República. Ele não tem muito o que fazer se não tiver o orçamento aprovado, mas também mostra a consequência da falta de uma articulação no Congresso Nacional. Tá certo? Então, mas nós temos lá um investimento da BR-101, que é o corredor, que é o contorno do Mestre Alves. O Mestre Alves é um complexo de montanha que tem no Espírito Santo, na região metropolitana. Então, para sair da região metropolitana, tem um contorno sendo feito. Está em obra muito bem desenvolvida, mas também acabou o dinheiro do ano e não tem orçamento para o ano que vem, tá certo? Então, enquanto não tem orçamento, tem as dificuldades. E vamos tratar dessa obra e de outras obras que estão acontecendo no estado do Espírito Santo. Isso nos preocupa, né? Não atrapalha nosso investimento do governo do estado, mas atrapalha o investimento do governo federal lá, com recurso do orçamento. E acredito eu que só a partir de março é que esse orçamento vai ser votado, então nós teremos uma redução dos investimentos nessas obras, paralisação de obras, que pode acontecer, isso é prejuízo para o Brasil. O senhor falou em falta de articulação com o Congresso Nacional. O governo está tentando, a todo custo, eleger Arthur Lira. O PSB, o seu partido, te recomendou na semana passada, na sexta-feira, que não votasse num candidato, que a bancada não votasse num candidato alinhado com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica essa situação, uma vez que tem uma parte da bancada que deseja apoiar Arthur Lira? Essa recomendação vai atrapalhar? Como é que o senhor vê esse jogo aí no Congresso, essa candidatura de Arthur Lira? O senhor que tem muita experiência, viu, gente? Eu estou perguntando aqui da Câmara para ele, que ele já foi deputado, ele já foi senador, ele já foi líder de partido, portanto é uma pessoa que sabe tudo do Congresso Nacional. Como é que está? Como é que o senhor está vendo essa articulação? E eu sei que o senhor também está aí no telefone, participando muito dessas conversas. Eu tive a alegria de receber o deputado Arthur Lira lá no Espírito Santo. Foi lá, tomou um café comigo. E tive a alegria de receber o Rodrigo Maia, presidente Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, também lá no Espírito Santo. Conversei com os dois. Isso foi quando? Isso foi agora, assim, tem 15 dias, né? Tem 15 dias. Então, eu recebi os dois lá, conversei com os dois. Antes da decisão do Supremo, então. Antes da decisão do Supremo, tá certo? O presidente Rodrigo Maia já dizia que não tinha interesse em disputar. Que não era candidato. Não era candidato, mas que ia esperar a decisão do Supremo. Então, assim, o partido fez uma recomendação. Tá certo? Assim, que eu acho que está coerente com a posição política do partido. Partidariamente, o PSB tem uma visão de mundo diferente do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo? Então, é mais do que natural que o PSB tome uma decisão e faça essa recomendação. Tá certo? Agora, a decisão final cabe para quem vota. Quem vota é o parlamentar. Ainda mais no voto secreto. Ainda mais no voto secreto. Então, assim, agora o líder, né, neste momento, o Molon, e daqui a pouquinho o Danilo, tá certo? Eles vão ter que combinar um diálogo com a bancada para que a bancada possa ter uma decisão, tomar uma decisão, discuta e leve em consideração essa recomendação do partido. Assim. As relações que acontecem na Câmara, na eleição de mesa, tem muito a ver com os interesses dos parlamentares na mesa, os cargos da mesa, liderança, tem muito a ver com isso. Então, muitos parlamentares analisam a eleição da mesa fora de uma questão ideológica, né? Fora de uma questão de posicionamento partidário. Analisa o dia a dia ali do funcionamento da Câmara e o que isso vai ajudar a bancada, ou vai ajudar o líder ou o parlamentar. Então, assim, mas a decisão do partido é a decisão coerente com a nossa história, coerente com a nossa posição política, e agora a bancada certamente, na hora de debater o tema, levará em conta mais essa variável, que é a recomendação do PSB. E no Senado? No Senado nós temos uma presença muito pequena, né? Temos dois senadores, tá certo? Assim, mas eles estão debatendo, não tem o mesmo nível de repercussão o debate no Senado como tem na Câmara. A Câmara é uma casa muito mais política em termos de debater temas de interesse do Brasil, porque ali é que é o primeiro embate
O Senado nós estamos acompanhando mais à distância, não teve uma decisão do PSB com relação ao Senado, porque ainda nós temos um conjunto de candidaturas ainda muito sem estabilidade, não estão fixas ainda essas candidaturas. Então, o nível de debate ainda é para se decidir quem de fato vai ser candidato no Senado. Esse debate vai acontecer agora no mês de janeiro dentro do partido. Agora, voltando à Câmara dos Deputados. Como é que vai ser? Porque já está todo mundo dizendo que Arthur Lira vem com a tarja governo Jair Bolsonaro. O senhor está dizendo que não, ali cada um decide, às vezes é uma relação pessoal, uma relação, como é que vai ficar a composição da mesa diretora, outros fatores entram e não só essa questão governo versus oposição. Mas muita gente avalia que uma vitória de Arthur Lira fortalece a posição do presidente Jair Bolsonaro para empreender a pauta de costumes, né? Em relação a armas, que é um assunto que ele vive tentando emplacar ali no Congresso Nacional e não consegue. Também a questão do meio ambiente pode ajudar a passar a boiada, que o ministro Ricardo Salles se referiu numa reunião lá atrás, essa expressão ficou famosa. Como é que o senhor vê essa candidatura, já que o senhor conversou com o Arthur Lira, qual é a garantia que o partido tem e que os congressistas têm de que não haverá assim, um peso maior para essas pautas no Congresso Nacional? E como é que vai se dar, não melhora a posição do presidente Jair Bolsonaro para o futuro 2022, para um partido, por exemplo, que é de oposição e que não quer misturar essas situações? Olha, eu concordo com você, né, com a sua pergunta e sua análise. Eu compreendo que o deputado Arthur Lira, querendo ele ou não, ou dizendo que sim ou dizendo que não, está vinculado a candidatura dele à ação do governo, porque o governo tem atuado efetivamente para apoiá-lo. É mais do que legítimo por parte do governo e é mais do que natural também por parte do interesse legítimo também do Arthur Lira de ser presidente. Então, assim, tem um vínculo aí que está claro. É o que levou o PSB a tomar uma decisão, né? Foi essa clareza de vínculos e que, de fato, a candidatura do Arthur Lira, ela fortalece a articulação política do presidente Bolsonaro e pode fortalecer a pauta mais conservadora e reacionária do presidente Bolsonaro. Então, assim, isso é tão claro que os oposicionistas, né, da candidatura de Arthur Lira argumentam isso com clareza por que precisa de uma outra candidatura. O presidente Rodrigo Maia, inclusive, explicita isso publicamente, dizendo que tanto Arthur Lira como qualquer candidatura de um partido de centro ali vai defender a política econômica do governo federal, do ministro Paulo Guedes, mas que uma candidatura mais independente conseguiria barrar essa pauta mais conservadora, tá certo? Então, acho que esse é o debate que está orientando o posicionamento de cada partido. Eu acho que isso que levou o PSB também a fazer esta recomendação, compreendendo que o presidente Rodrigo Maia cumpriu um papel nesses 2 anos, que é um papel de barrar algumas das propostas. Sim, nós somos contra essa flexibilização no acesso à arma, nós somos favoráveis a um nível de responsabilidade maior com relação ao meio ambiente. Então, nós temos posições, de fato, diferentes da posição do governo em diversos temas, e isso que tem orientado o partido. Se essa orientação do partido vai repercutir na orientação da bancada, agora a bancada vai ter que dar a palavra final dela. Pois é, porque por outro lado também tem os prefeitos que foram eleitos. No segundo bloco a gente vai inclusive fazer aqui um balanço das eleições. E os prefeitos querem recursos do governo para poder empreender aí, cumprir até as suas promessas de campanha. Sem dúvida, mas assim, eu acho que recurso do governo não está relacionado à eleição da Câmara. Sinceramente, assim, acho que hoje os parlamentares, todos eles, têm um nível de emendas, né, individuais e de bancada, né, que se o prefeito tiver uma relação boa com a sua bancada, ele consegue recursos para poder ajudá-los na gestão dos municípios. Tá? Então, acho que não podemos fazer uma relação direta de eleição de mesa da Câmara com o apoio aos prefeitos. A gente falava aqui da questão da presidência da Câmara no primeiro bloco. O senhor disse que o PSB está ali, tem uma posição contrária ao governo, mas
Mas saiu muito bem das urnas, né? E esses prefeitos, conforme a gente comentou aqui no final do primeiro bloco, vão precisar de recursos do governo. Essas estações estão separadas, mas como é que vai ser daqui para frente? Como é que o PSB vai fazer com seus prefeitos agora? Olha, nós elegemos 253 prefeitos, o partido sobreviveu bem a este ambiente. Nós sobrevivemos bem em 2018, quando a gente elegeu o mesmo número de deputado federal da eleição de 2014, naquela ventania conservadora que a gente teve. Nessa eleição, eu acho que a gente já teve um equilíbrio muito maior, né? Os extremos acabaram perdendo. O nosso partido elegeu menos, mas elegemos cidades importantes, como Maceió, como Recife, essas cidades que são referências para nós, do PSB, tanto em uma como em outra. E nós vamos ter que compreender que a ação institucional de um prefeito com o governo federal, como a minha, né, como governador com o governo federal, é uma ação diferente da ação do partido político. Tá certo? Por exemplo, este ano, o governo federal repassou muitos recursos aos estados e aos municípios, né, com relação ao apoio à Covid, e o governo federal terá que continuar ajudando, porque a Covid vai entrar em 2021 adentro, e muitos estados e municípios dependem dessa ajuda. Então, assim, é preciso a gente compreender isso, que as relações são diferenciadas. O partido é um partido que tem que ter posição política, que tem que ter a defesa da sua ideologia e da sua centralidade de posicionamento histórico. E os prefeitos e os governadores têm que ter uma relação institucional com a presidência da República, com o governo federal, né? Isso cumpre um papel importante na compreensão. Assim. E também, vou repetir o que eu disse no bloco anterior, o prefeito tem uma capacidade de conseguir conquistar emendas dos parlamentares. Você veja bem que hoje cada parlamentar tem 16 milhões de reais de emendas individuais e ainda a bancada do Estado tem 200 milhões de reais de emenda de execução obrigatória, tá certo? Então, tem aí fontes de recursos que o prefeito pode fazer na relação com os parlamentares, que ajuda muito. Tem como fazer essa relação direta com o Congresso, porque essas emendas são obrigatórias, né, de liberação obrigatórias. Então isso ajuda. Então, eu acho que, repito, eu acho que a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado não tem vínculo com o apoio do governo federal aos municípios, tá certo? Não tem vínculo. Então, aí acho que isso aí não tem muita influência. Mas essa relação, essa eleição agora, ela mais ou menos já ajuda a sinalizar os movimentos futuros, né? No caso, o Recife, por exemplo, a gente pode dizer que afasta mais o PSB de uma relação com o PT, no caso, isso aí significa que lá na frente os partidos, a tendência é caminharem separados. Também em São Paulo não existe essa união PT, PSB, mais acabou. Olha, eu acho que 2022 está longe, mas assim, 2020 já foi um sinal. Não um sinal de que a eleição 2020 refletirá na eleição 2022, mas os movimentos partidários. Assim, ficou claro que o PT tem um projeto partidário, repito, também legítimo, e quer ter uma candidatura à presidência da República em 2022. Está claro que o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição em 2022. Também está muito transparente que o presidente Bolsonaro quer disputar contra o PT e o PT quer disputar contra Bolsonaro. Tá certo? Então, é preciso que nós façamos um movimento agora dos partidos de centro-esquerda e dos partidos de centro-direita para a gente poder ter uma candidatura forte à presidência da República, para que a gente não fique vendo o bonde passar. Tá certo? Assim, se você fizer uma pulverização de candidatura de centro-esquerda e centro-direita, você vai ver o PT indo para o segundo turno, o presidente Bolsonaro indo para o segundo turno, tá certo? E os partidos de centro, esquerda e direita não terão energia para chegar a um segundo turno, tá certo? Então é preciso que a gente pense um pouco diferente na eleição de 2022 como um período de transição na política brasileira. Assim, se nós queremos ter um projeto que tenha compromisso com a democracia e que saia da polarização da política brasileira, é preciso que agora a gente faça um movimento de aliança muito mais amplo do que nós, né, já tivemos em eleições passadas. Tá, mas nós temos aí já Ciro Gomes se posicionando, foi lá em Recife, ajudou
João Campos na eleição, inclusive participou da campanha, né? Foi para a rua lá de máscara, participou, enfim, gravou, fez o papel dele. E em São Paulo, João Dória já usa essa questão da vacina como praticamente uma bandeira de campanha. Hoje mesmo ele dizia, o secretário-geral lá do Ministério, o secretário executivo, reclamou do governador, ele falou, olha, não foi eu que disse que era uma gripezinha, não foi eu que disse que era um resfriadozinho. Enfim, há uma disputa política ali, todo mundo sabe que João Dória deseja ser, também tem pretensões de ser candidato a presidente, é uma coisa legítima, todos têm. Agora, fica difícil unir esses dois personagens, a gente ainda tem aí Luciano Huck, o que vai fazer o PSB? O PSB poderá ter seu candidato também em 2021. Acho que os partidos têm o direito de ter suas candidaturas em 2021. 2022? Não, ter o pré-candidato em 2021, ter os nomes colocados, o governador João Dória pode colocar, o Ciro pode colocar, o PSB pode colocar um nome, o Luciano Huck pode colocar um nome, se filiar a um partido, tá? Mas assim, ou a gente tem a responsabilidade de construir um projeto único nesse campo, que é um momento de transição. Esse não é a história do PSB, não é a história do DEM, do PSDB e nem do MDB, né? Os partidos sempre fazem movimentos nacionais mais puros ideologicamente, tá certo? Assim, mas este momento agora exige um comportamento diferente. Eu tratei isso com o presidente Rodrigo Maia, eu já tratei isso naturalmente com o presidente Carlos Siqueira, que é do meu partido. E o que eles dizem? E todos têm boa vontade nessa direção. Todos têm boa vontade nessa direção. Então, assim, eu acho natural, mas os candidatos terão que se viabilizar. Porque, assim, o governador João Dória, o Ciro Gomes, o Luciano, o candidato do PSB, terão que se viabilizar minimamente. Quem é que agrega mais nesse campo? Tá certo? Quem é que consegue agregar mais? Porque ser candidato de si, né, pode ser uma candidatura que fique pelo caminho, tá certo? E nós não estamos num momento de ficar pelo caminho, nós precisamos de ter um projeto responsável que fortaleça as instituições democráticas nesse país. E como é que o senhor vê Sérgio Moro nesse cenário aí? Essa passarela de pré-candidatos. O ex-ministro Sérgio Moro, assim, tem características, tem qualidades, mas ele está fora desse aspecto político, tá certo? Assim, ele não está nesse campo, na minha avaliação, como um nome a ser observado. Assim, ele tem característica para ser presidente da República, porque ele fez um vínculo muito forte com a política do presidente Jair Bolsonaro e se posicionou num campo muito mais à direita. Tá certo? Assim, então, na minha avaliação, ele está fora desse aspecto, tá certo? Mas reconheço nele características e qualidades que permitem que ele possa colocar o nome a presidente da República. Neste movimento que nós estamos defendendo, é um movimento de centro, tá? Você tem centro-esquerda e centro-direita, de centro, que eu acho que ele está fora desse aspecto, ele está um pouco mais à direita do movimento que nós estamos pretendendo. Ou seja, a turma dele é outra. No caso. Não, assim, a forma de dizer a turma é outra, assim, a posição política dele é outra, até em respeito à posição política dele. Mas o Democratas, o senhor põe nesse grupo? O Democrata, o PSDB, o PMDB e outros partidos. Cidadania, sim, sem dúvida. E daí vai sair um candidato, o senhor espera? É o meu desejo, é o meu pensamento, é o que eu estou pregando, tá certo? Você está muito distante da eleição. Acho que 2021, repito, é o momento que os partidos podem tentar consolidar suas candidaturas. Mas 2022 é a hora de fazer um movimento para valer, tá certo? A eleição para presidente da Câmara pode ser um exercício já, uma vez que a gente ainda vai ter aí um período, há um candidato já posto, o outro deve sair hoje, mas já é um exercício para tentar essa unidade? Já é. Não é que ela está sendo para isso, mas assim, isso dando certo, esse movimento já é um sinal de que é possível, tá? De que é possível unificar os partidos. Nesse sentido, o PSB não vai com Arthur Lira de jeito nenhum? O PSB já tomou a sua decisão. Estou dizendo o seguinte, que a decisão do PSB não significa que é a decisão majoritária nem unificada da bancada. O partido já tomou a decisão de recomendação, mas o partido não vota. Quem vota são os parlamentares. Não soa contraditório ter uma posição... não, olha, a gente mas a bancada não tomou decisão ainda. Mas a bancada não tomou decisão ainda. O partido tomou a decisão, mas a bancada ainda não. Deixa a bancada avançar no debate, na discussão. A bancada não tomou decisão ainda não, nem para um lado nem para o outro. A bancada
capturou a opinião preliminar dos parlamentares presentes numa reunião, mas a bancada não tomou decisão ainda. Rodrigo Maia, como é que o senhor vê a atuação dele nesse processo? Ele errou? Ele demorou a tomar uma postura? Acho que assim, nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? As circunstâncias do Rodrigo era aquela ali. Ele não tinha muito o que fazer, por alguma razão, o Supremo estava avaliando a situação dele e do senador Davi Alcolumbre, então acho que ele não tinha como tomar a decisão com muita antecedência. Ou seja, não dava para ele dizer, olha, eu não vou ser candidato para tentar ajudar lá Davi. Até porque a eleição é só dia 1º de fevereiro. Assim, eu acho que o que o Supremo fez corretamente. A Constituição é clara em termos de proibição de reeleição, tá certo? No Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso Nacional. Então, a Constituição é clara. Então, o Supremo preservou a Constituição, tá certo? Fora isso, eu acho que o tempo está no tempo, porque nós temos 45 dias ainda de debate com relação a essas eleições. É isso aí, muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte, né? E a gente sabe que ali, às vezes, num minutinho sai acordo. Governador, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Obrigado. Já chegou a hora da gente se despedir. Obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigada. E para você que nos assistiu, uma boa tarde. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.